amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova, gente linda. Beijo para as nossas crianças, pro Fabinho, pro Tiaguinho, da Sandra. Beijo, Tiaguinho. Beijo para todas as crianças ligadinhas aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. E Ele também dê um bom futuro para cada criança em nome de Jesus. Amém, gente? Senhor, abençoa, Deus amado, cada pessoa que me ouve. Senhor, eu quero que esse programa seja de valia, de grande valia para esses corações quebrantados. E também, Senhor, que o Senhor possa abrir portas, fazer milagre acontecer, porque eu creio no milagre. Eu creio num Deus que surpreende, um Deus que abre portas, um Deus que faz acontecer. E é por isso, Senhor, que eu estou aqui fazendo essa programação e ordenando a bênção sobre cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu ordeno a cura, o milagre, a salvação, a libertação dentro do seu lar, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. E olha, hoje o Senhor vai falar tremendamente, como sempre tem falado. Eu quero convidar você a compartilhar essa programação. Muitas pessoas pararam de compartilhar e eu quero te convidar a fazê-lo novamente. Compartilhe a programação, anuncie para seus amigos, deixa Deus usar você para levar a palavra de Deus, para levar, porque muitas das vezes há alguém necessitado e aflito, desesperado, esperando uma palavra da parte de Deus. E no momento que você compartilha no WhatsApp, no Facebook, você está levando a palavra, você está divulgando, proclamando a palavra de Deus. Então faça isso, compartilhe essa programação e mostre para os seus amigos, mostre para os teus conhecidos, ainda aqueles que não têm Jesus, e nós vamos falar, divulgar do Evangelho pelo poder que há no nome de Jesus. Que você possa ser um missionário, um proclamador do Evangelho, tá bom assim? Em nome de Jesus. E também eu quero falar para você que ainda não faz parte do nosso canal, é só você clicar aí embaixo, você está ouvindo o programa, entra no YouTube, embaixo do vídeo tem uma palavra escrita inscrever-se. Você então vai clicar nessa palavra, inscrever-se, e você vai já estar fazendo parte do canal. E então todos os dias, quando nós colocarmos o programa no ar, o YouTube vai te avisar. Você também tem que clicar nesse sininho que tem aí do lado da palavra inscrever-se, e você vai ser sempre avisado, porque sempre tem pessoas reclamando que não consegue achar o programa, que não sabe como fazer para ouvi-lo todo dia. Então eu estou te ensinando, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos ouvir um programa, não, um louvor, quase que não sai, um louvor que também dá título ao meu CD, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos ouvir e eu já volto com a palavra. Preciso ser moldado pra te ouvir de novo. O meu interior suplica por socorro. Projetos que nasceram em mim, sonhos que imaginei, parecem não se cumprir. Voltando pro mesmo lugar, dias e noites a buscar respostas que eu já sei. Porque pra mim é sempre tão difícil assim. A minha ansiedade me faz regredir e acabo abrindo mão até da minha fé. Preciso ser moldado pra te ouvir de novo. O meu interior suplica por socorro. Voltar à inocência, te sentir de novo. Pode o mar se fechar e o vento soprar, eu não vou desistir, nem parar de sonhar. Leve o tempo que for, minha fé vai transpor
projetos que nasceram em mim, os sonhos que imaginei parecem não se cumprir. Voltando pro mesmo lugar, dias e noites a buscar respostas que eu já sei. Porque pra mim é sempre tão difícil assim. A minha ansiedade me faz regredir e acabo abrindo mão até da minha fé. Preciso ser moldado pra te ouvir de novo. O meu interior suplica por socorro. Voltar à inocência, te sentir de novo. Pode o mar se fechar e o vento soprar, eu não vou desistir, nem parar de sonhar. Leve o tempo que for, minha fé vai transpor os limites do natural pra viver o sobrenatural. Pode o mar se fechar e o vento soprar, eu não vou desistir, nem parar de sonhar. Leve o tempo que for, minha fé vai transpor os limites do natural pra viver o sobrenatural. Louvado seja Deus, eu não vou parar de sonhar, não vou parar de crer que os meus sonhos vão se concretizar, leve o tempo que for. Eu tenho certeza dos planos e projetos de Deus para mim e para a tua vida. E aí, falando em planos e projetos, lutas, erros e acertos, o Senhor falou para mim sobre Jacó. Alguém falou uma vez, um pregador dizendo, não, Jacó, o nome Jacó não quer dizer suplantador, não quer dizer, não se refere a uma pessoa que passa a perna na outra. Com certeza refere-se sim à história de Jacó, o começo dela, até a metade da vida de Jacó, podemos dizer assim, tudo se refere a um homem que passa a perna no outro, que é no seu irmão. Ele tenta destruir os sonhos do irmão. Infelizmente, aleluia, ele aceita a proposta da sua própria mãe, que leva ele a pecar, e ele peca, ele erra com o irmão, ele tira a primogenitura do irmão, a bênção que o pai deveria dar para o irmão, dá para ele, enfim, e ele tem que fugir. Por causa desse erro, Jacó foge durante parte da sua vida, e ele se esconde, e ele trabalha com afinco. Ele agora, na verdade, ele enrolou muita gente, ou o irmão, o pai, agora ele passou a perna, agora ele é passado a perna nele, né, pelo sogro, aí o primo dele, então ele começa a ser, então, ludibriado pelo primo. Aí a palavra de Deus me faz entender que tudo nessa vida tem troco, sabe? Parece uma palavra meio pesada. Eu já falei aqui que eu não fui chamada para esse programa para pregar só recebe a vitória, não. Eu te ensino a verdade. O Senhor falou e cobrou de mim. Eu não quero você pregando palavrinha para receber curtida, nem aplausos. Eu quero que você fale a verdade. E é por isso que nesse programa eu tenho a primazia da verdade em meus lábios. E o Senhor manda eu falar o que Ele fala. Todas as vezes que eu vou gravar, o Senhor fala para mim, fala o que eu te mando. Ainda na última programação, nossa irmã Marilene Alves falou que ela tem crescido no Senhor através da nossa programação. Como ela, muitas pessoas para a glória de Deus. Mas a nossa intenção é fazer isso, fazer que as pessoas cresçam no Senhor, sejam edificadas, como ela disse, cresçam mesmo, seu ministério, seu chamado. Você entenda o porquê de qualquer situação que você está passando. Porque é muito bom quando você está com um machucado e você passar um remedinho
mesmo para curar. Mas tem pessoas que só aceitam paliativo. Ah, não, tá bom, deixa a ferida aqui. Não, o Senhor manda eu trazer um remédio para você, para levar a cura. Não adianta eu dar um paliativo. Tô com uma dor, eu tô com uma enfermidade, eu tenho isso que está me causando aquilo. Aí eu te dou um remedinho só para passar a dor. Mas a enfermidade eu não quero ver curada. Não, eu quero que em nome de Jesus ela saia. E para ela sair, eu preciso falar a verdade. E o Senhor falou para mim hoje sobre Jacó. O Senhor ministrou no meu coração sobre a vida de Jacó e a batalha de Jacó, porque existe, aleluia, o erro e existe o acerto. Existem os momentos em nossas vidas que a gente, desculpa a expressão chula, mas chuta o pau da barraca e quer fazer do nosso jeito, né? Tem um louvor que fala que muitas das vezes a gente descobre que cresceu, a gente não quer mais ser dominado pelo Senhor, né? E a gente descobre que tem um poder, entre aspas, né? A gente tem um domínio próprio e a gente pode ir lá e fazer o que a gente quiser. Isso Satanás também fez. Descobriu e achou que poderia mandar. Só que a gente tem que entender que esse domínio, esse livre-arbítrio, ele para quando você está sobre o equilíbrio e domínio do Espírito Santo. O Senhor, quando Ele te chama, Ele te escolhe, Ele não te deixa ficar assim, meu livre-arbítrio, eu vou fazer o que eu quiser porque eu posso. Eu digo, Deise, que eu não posso. E isso, para mim, não me surte dor, não traz para mim tristeza, não. Alegria, porque o apóstolo Paulo disse para mim, eu sofro como bom soldado. Eu sei em quem tenho crido, Jó falou. E eu, disse Paulo, eu também fui escolhido para sofrer. Aí ele poderia falar assim, eu não quero mais sofrer. Ele tinha um livre-arbítrio, mas ele sabia do chamado dele e ele não ia optar pelo livre-arbítrio. É isso que eu quero que você entenda. Nem sempre a nossa vontade pode prevalecer. Na verdade, para mim, 99,9% sempre é a do Senhor, sabe? E quando esse 0,5% sobra aí, é de comer alguma coisa, é de fazer algo muito leve, porque na maior parte da minha vida, quem manda é Ele, quem domina é Ele, e Ele fala, não, Deise, e eu já tentei bater de frente, me dei mal, eu sofri por anos por causa do meu erro de querer fazer eu que mando, eu que resolvo, a vida é minha e eu vou fazer. E eu tenho sofrido algumas situações que nos levam anos de sofrimento, ou nos traz anos de sofrimento. E Jacó sofreu anos. Ele sofreu porque ele teve que fugir, porque Esaú, seu irmão gêmeo, aleluia, o perseguiu por anos. Porque, para quem não conhece Bíblia, havia uma bênção para o irmão mais velho. E o mais velho era Esaú, seu irmão. E ele fingiu seu irmão para poder receber a bênção. E quando o irmão descobre que não tinha a bênção do pai, que era a bênção especial, e para eles era como uma herança para o filho mais velho. Ele roubou essa herança. E ele foge então com essa herança. E Esaú falou, se eu te ver, eu te mato. Então ele foge, a mãe dele falou, foge, meu filho. E ele fugiu. Agora você vê, a própria mãe ensina ele a pecar, ensina ele a mentir, a errar, e depois perde o filho. Não adianta viver no erro, no pecado, tudo tem consequência. E o Senhor nos ensina isso. Então, ele vive na casa de alguns parentes da família por anos e se apaixona por uma mulher e trabalha por uma mulher 7 anos. Quando ele vai casar com aquela mulher, ela com véu no rosto, ele achava que era uma mulher. Quando ele vai para a tenda com aquela mulher, passa a noite de núpcias, ele descobre que é outra mulher, que ele estava casado com a mulher errada. Olha aí. Aí ele vai reclamar com o sogro. O sogro falou, não, primeiro tem que ser a mais velha, a mais nova vem depois. Aí ele trabalhou mais 7 anos, olha ele sendo ludibriado. Não é assim, não é assim, porque a justiça de Deus, ela vem. Aí ele ludibriou o irmão e passou a ser ludibriado por outrem. E agora ele luta por 21 anos para poder ser alguém na vida. E quando ele luta, aleluia, agora chega a hora de voltar para o seu irmão, de pedir perdão para o seu irmão, e o Senhor fala, vou contigo e vamos lá acertar. E ele vai tremendo de medo, porque ele falou, agora eu vou morrer, agora eu vou sofrer e não tem, só vai ter destruição, quando eu chegar lá ele vai me matar. E chega um momento, numa situação na estrada, ele tem um rio, ele atravessa a família para o outro lado, com aquela dificuldade, porque ele tinha servos e servas,
malas. Então eles carregam toda, vamos dizer assim, as malas para o outro lado do rio, filhos e tudo. Eu estou explicando o que a Bíblia me conta com bastante rapidez por causa do tempo. E ele atravessa. Eu vejo que ele atravessa aquele rio, todo mundo pro lado de lá, e ele fica do lado de cá para passar uma noite de batalha, de oração. Ele falou, é eu e Deus agora. Olha só, diz aqui no livro de Gênesis 32, versículo 22, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele disse, Jacó. Respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E o Senhor fala, e é tremendo o que Deus fez na vida de Jacó. E o Senhor fala nessa palavra aqui, como que Jacó, ele traça um plano. Ele fala, olha, eu preciso resolver minha vida, porque amanhã eu vou estar com meu irmão, e agora? Ele vai me pegar, vai me matar, e eu agora... Sabe aquela situação que você entra numa batalha? Eu estou numa batalha de oração, eu, Daisy, batalha por algumas vitórias do meu povo, das minhas ovelhas, do pessoal do Facebook também, que me pedem oração. Eu coloquei uma proposta de oração lá no Face, algumas pessoas colocaram o nome, e eu estou numa batalha. Nós estamos indo todo dia 7 horas da manhã para o joelho, e não é dentro de casa, não teu quentinho não, a gente sai de moto, de madrugada, 6h30 da manhã, 6h15, pra gente abrir igreja e dobrar joelho, orar, e muito preço a ser pago, e é tarde da noite também, e a gente entra em oração, e o Senhor tem prometido vitória para o povo. Aí, por que eu estou fazendo isso? Por que muitos de nós fazemos, pastores que chegam, alguns pastores eu conheço que eles vão trabalhar às 7 horas da manhã, eles vão 5 horas para a igreja, abre a igreja e dobra o joelho, ora até às 7. São homens e mulheres, também mulheres, pastoras que eu conheço, porque sabem que precisa pagar preço, porque precisam de vitória, e dobra o joelho, Senhor, eu quero minha vitória, eu quero resposta, eu preciso de resposta, aleluia, como diz no louvor, para que todos saibam que tu és Deus em minha vida, aleluia. E Jacó falou assim, olha, eu vou ficar do lado de cá sozinho, aleluia. E diz a palavra de Deus que se apresentou um varão para ele, um anjo, um homem, tá? Fala aqui um homem, mas é um anjo, o anjo do Senhor, que se representa a pessoa de Jesus, e ele entra ali naquela batalha com Jacó. Jacó segurou, quando ele viu que era da parte de Deus, ele falou, é a minha solução agora, aleluia, aleluia, essa é a hora da minha vitória. Sabe, quando eu vim com essa palavra no coração, falei, Senhor, o que dizer ao povo, explicar o que o Senhor quer? O Senhor falou, eu quero que entre em oração, em batalha. Eu quero o meu povo de joelho, porque a batalha é grande. Olha, eu vou levantar do trono para dar vitória, mas para aquele que entrar na batalha, na oração. E o Senhor está dizendo para mim, dizer a você, não desiste da tua vitória. O Senhor colocou no meu coração, aleluia, esse louvor da Rosa Nascimento, chega, aleluia, não quero ser mais humilhado, não quero ser mais desprezado. O Senhor falou, entra na batalha, fala para o meu povo entrar, porque essa é a hora da oração, do jejum, essa é a hora do livramento. Eu vou exaltar meu povo que dobra o joelho, aquele que clama, que jejua, e nós estamos no jejum, na oração por tua vida, mas você também precisa entrar. Entra no jejum, entra na oração, o Senhor vai te exaltar, vai ser exaltado na tua vida e vai exaltar você no meio dos seus adversários. E Jacó então segurou o anjo e falou, não vou te soltar. E o anjo falava, olha, vai amanhecer o dia, eu preciso ir embora, a alva veio, ou seja, vai amanhecer o dia, eu preciso ir embora. E aquela batalha travada, e aí ele não largava, e o anjo dando ordem, me solta Jacó, e ele falou, não, quero ser abençoado.
E diz a palavra de Deus que Jacó, então, travando aquela batalha, o anjo saca da espada, desembainha a espada e dá uma espadada na coxa de Jacó. E a palavra de Deus me diz que Jacó saiu dali mancando, aleluia. Mas enquanto ele não foi abençoado, ele não soltou o anjo. O sangue descendo, imagina a cena você, ele brigando no braço mesmo, porque o que o Senhor queria ver era se havia ali em Jacó um guerreiro, alguém que queria vitória a qualquer custo. Ramanassobia. Não tem frio, eu tenho passado, eu tenho lutado. Quando eu cheguei pela manhã, aleluia, ontem na igreja, 7 horas da manhã, 10 para as 7 da manhã, um frio, irmãos, mas um frio que doía a minha alma. E eu tava com uns 4 casacos e nada, atravessava o frio, atravessava a gente de moto. E aí eu falei, Senhor, frio, 4 calças, mas tudo, nada resolvia ir naquele frio. Mas aí minha mente, o Senhor falou, se você vai reclamar, você tem motivo para reclamar? E eu falei, não, Senhor, não tenho. Não tem, porque nada, aleluia, nada se compara, aleluia. Não só o sacrifício do Senhor Jesus, que você pode ter pensado que eu ia falar somente isso. Não, não só isso. Mas quantos dos meus irmãos em Cristo Jesus, missionários que pagam preço muito piores do que eu, não tem moto. Não, como eu também não tenho, eu vou de carona, mas, enfim, vão a pé, vão, sabe? E pagam um preço terrível. E na chuva, no sol, amigos meus que estão na África pagando um preço nas igrejas cheio de lama. Senhor, eu falei para o Senhor, Senhor, não, eu não vou reclamar, Senhor, é para a honra e glória do seu nome. Quantos não conseguem fazer isso, não entendem, aleluia, a necessidade que há nos dias de hoje de clamar? Clame, igreja, clame, aleluia, implore, fala, Senhor, eu vou pagar meu preço, eu vou sair no frio, eu vou pro joelho, Senhor, não importa o que eu tenho que fazer, mas eu quero a minha vitória, eu quero a minha vitória. Olha, eu tenho que jejuar, eu vou jejuar, eu tenho que ir pro culto à noite nesse frio, eu vou pra noite, pro culto à noite. Não pare, irmãos, não desista, porque Satanás fez cara feia pra você, espirrou e disse que vai destruir tua família. Agora que você tem que marchar mesmo, vá para a luta, vá para a frente de batalha. Diz o louvor, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, num lance imprevisto. Você sabe o que é isso? Fácil cantar, mas eu quero viver num lance imprevisto que te pega de surpresa. Eu já vivi isso e é terrível, aleluia. E o Senhor te permite viver situações como essa. E Jacó chegou, foi pego também de surpresa a presença do anjo, mas ele foi ágil. O Senhor está dizendo para você, seja ágil, seja hábil. Eu quero te dar vitória, mas eu preciso de agilidade, jejum, oração, pagar preço. Vá para lá, eu boto as minhas ovelhas quando no início de culto é 15 minutos, que eu acho muito pouco, mas eu estou ensinando a maioria nova convertida no joelho. A gente abre o culto no joelho, aleluia. E o Senhor vai dando vitória no joelho. O Senhor está dizendo, estamos nos últimos dias, aleluia. O Senhor está dizendo, eu vou fazer justiça, e aquele que não estiver debaixo da minha cobertura de oração e jejum, pagando preço no jejum, na oração, leitura de Bíblia, vai sofrer muito. E não adianta reclamar depois, o Senhor está mandando avisar. Atenta para o que o Senhor está te dizendo. E a palavra de Deus me diz que Jacó então lutou com o anjo feriu a perna dele, mas ele falou, eu não vou te soltar, ou o Senhor me abençoa ou eu não te solto, porque Jacó sabia que havia uma condição, ou ele era abençoado ali, mudado ali a situação dele, transformado ali, ou no dia seguinte ele ia morrer de qualquer jeito. Pelo menos na visão dele era essa a visão. Eu tô frito, eu tô acabado, dizimado. Olha, vai acabar a minha história, aleluia. Se Deus não fizer alguma coisa agora, se o anjo não fizer agora, Jacó pensou, acabou minha vida, amanhã tem Esaú aí para me destruir, eu tô indo de encontro a ele vai me matar mesmo, porque há anos atrás eu acabei com a vida dele. E aí Jacó lutou, aleluia. Por certo, Deus já tinha planejado tudo para a vitória de Jacó, mas o que Deus assistiu ali foi um homem guerreiro, o que o Senhor queria ver.
Ele viu um homem guerreiro que não desiste da vitória. O que Deus quer de você é que não é que você fique aí na cama chorando, reclamando, não tem dinheiro para pagar. Vá para a batalha. Se você está devendo, vai lá, se justifique. Se você precisa de resolver, vai lá, resolva. Não se esconda. O Senhor falou, vamos para a batalha, vamos que eu vou junto. Ramanassóbia. Eu sou Deus na tua vida. Eu sou Deus que abro portas, mas eu não quero crente, aleluia, chorando em cima do leite derramado. O Senhor falou isso para mim. Diga ao meu povo que vá para a batalha, porque eu não sou Deus que abandona os meus servos. Eu vou junto, eu vou pleitear as vossas causas, eu vou conversar com o inimigo, com o teu inimigo, ou com o seu credor, ou com o teu cobrador. Eu sou o Senhor que vou intensificar a força que há em você, aumentar se você lutar. E o Senhor está dizendo para você, como disse para Jacó. O Senhor falou, o que você quer? Aleluia. Porque me deixa embora. E Jacó falou, não, eu não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. Então o anjo perguntou para Jacó, qual é o seu nome, Jacó? Aleluia. Pronto. A vitória chegou. E Deus manda te perguntar, o que você quer? Aleluia. Qual é o teu problema? Ramanassóbia. Dobra o teu joelho aí agora. Estou sentindo unção agora e ordem do Senhor. Está soprando no meu ouvido a voz de Deus. E Ele disse para mim, manda o povo agora clamar, Deise. Agora. Você que está me ouvindo, e passa esse áudio, esse programa para quem está precisando. Escuta que tem milagre para acontecer e eu quero ouvir você contar o milagre. Aleluia. Me procura pelas redes sociais para contar o milagre que vai acontecer na tua vida por esses dias, diz o Senhor. E o Senhor fala assim para mim, diga ao povo para pedir agora, para falar comigo agora. E o Senhor perguntou para Jacó, o que você quer, Jacó? Qual o problema? O que é? Me solta. Ele falou, eu não te solto. Me abençoa então. E ele falou, qual é o teu nome? Ele sabia que o problema dele era o nome, aleluia, que significava, quase que não sai, ludibriador, aquele que passa a perna, 171, manipulador. E o Senhor, aleluia, fala para ele, então não chamarás mais Jacó. Pronto, estava resolvido. Israel será o seu nome. Eita, o Senhor falou, tá abençoado. Agora eu troco teu nome, ou seja, identidade, vida, história trocada, Ramanassóbia. O teu passado é apagado, aleluia. Olha, eu te dou um alvará de soltura, Remenegueassóbia. Abro a prisão. Você por anos ficou preso, Jacó, esse nome. Por anos, Jacó, o seu nome ficou conhecido, a sua pessoa preso por esse nome de ludibriador. Todos que te chamavam sabia que você passou a perna no teu irmão, mas hoje eu te perdoo, eu mudo a tua história, eu viro, aleluia, o teu cativeiro, e quando tu encontrar com o teu irmão, tu vai ver a diferença. Isso que Deus estava dizendo, só em dizer para ele, olha, pronto, troquei teu nome, aleluia. E ele soltou o anjo, ele ficou ferido. Porque você vai ficar com a marca da peleja, Remenegueassóbia. Não pensa que você não vai sair marcado, não, aleluia, você vai. E a coxa de Jacó continuou ferida, continuou rasgada, ele teve que esperar cicatrizar, colocar remedinho como qualquer ser humano. Mas sabe o que ele dizia? Com certeza, estou pensando, dizendo com as minhas palavras, imaginando que Jacó falou, valeu a pena, aleluia, eu saí com a perna ferida, mas pelo menos eu saí com a minha vitória, aleluia. E é isso que Deus quer de você, paga preço, ainda que depois você tenha que botar remedinho e cicatrizar a sua ferida aí na coxa, aleluia, aleluia, simbolizando o preço que você tem que pagar para essa vitória chegar. Vá para o jejum, para a oração, vá mesmo, paga o teu preço e não desista, porque Deus disse, eu vou te dar a salvação do teu filho, eu vou te dar a salvação do marido, eu vou te dar a abertura dessa porta, eu vou te perdoar, tudo vai se encaixar, tudo vai chegar no seu devido lugar, mas eu vou tratar contigo primeiro. Enquanto não chegar tudo no seu devido lugar, a vitória não chega. E não adianta você espernear. O Senhor está falando, como diz o louvor de aleluia, Alisson e Neide, não adianta espernear, aleluia, nem o nariz querer empinar. Tu tem que clamar e tem que adorar, e o Senhor vai te dar vitória. Para de reclamar. Vai pro jejum e pra oração, paga teu preço, vai pro culto, não falta culto, fala, Senhor, agora eu vou para todos os cultos, consagração que eu puder, olha, Senhor, onde tiver uma porta aberta, eu tô entrando na minha igreja, quando abrir a porta, eu vou ser a primeira a chegar, eu vou, Senhor, pro jejum, pra oração na madrugada, eu vou cair da cama nesse frio e vou orar ao Senhor, e eu quero ver, eu duvido se a tua vitória não vai chegar, porque Deus deu vitória para Jacó, e vai dar para você também, você crê? Levanta a mão
e da glória. Porque o apóstolo Paulo disse assim, olha, não me importunes, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Aleluia. Paulo também sabe bem o que Jacó viveu. Ele sabia, melhor dizendo. E eu sei, você sabe? Aleluia. Se não sabe, procure saber. Procure ter experiências com Deus, buscar o Senhor pela sua vitória. Não espera só, como muitos crentes ficam, me dá uma palavra, fala comigo, sabe? Vai buscar, busca a tua experiência com Deus, a tua vitória. Seja guerreiro, guerreira, e a vitória vai chegar no teu lar, em nome de Jesus. Posso orar por você? Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa, esse guerreiro que está sendo gerado, Senhor. A partir de hoje, se não era, vai ser. E se era, Senhor, vai ser mais e mais forjado. Pelo poder que é no nome de Jesus, eu profetizo a vitória dele e dela, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Leva a tua vitória, meu querido, em nome de Jesus. Um beijo no coração, gente. Tô indo embora. Tchau. Só tu és Deus dos projetos e dos planos que eu tenho, dizem não vai dar, e da obra que eu comecei a fazer, dizem não vou terminar. Te confesso, isso tem me angustiado. Vem agir com o teu sobrenatural, pois eu sei que és o mesmo que a Elias respondeu com trabalho. Chega de ser envergonhado, chega, preciso ser exaltado, chega, teus inimigos verão a minha exaltação. Chega de ser envergonhado, chega, preciso ser exaltado, chega, teus inimigos verão a minha exaltação. Dos projetos